Boa tarde, meu nome é Fabiana, tenho 42 anos. Então, minha história é... fui mãe aos 15 anos. Né? Como que era a sua adolescência? A minha adolescência não era muito fácil, não. Minha adolescência é um pouco difícil, né? Porque a minha mãe ela era muito rígida. Fui criada dentro de casa, sem muita informação. Estudava, né? E aos 14 anos comecei a trabalhar. Já trabalhava numa firma, trabalhava registrada. Só que assim, as coisas foi acontecendo na minha vida assim, muito rápido. Eu não tinha nem muito conhecimento do que estava acontecendo. Assim, o emprego, eu fui junto com uma amiga fazer uma entrevista. A minha amiga foi fazer uma entrevista de emprego. E aí eu falei que ela vou junto, não sabia nem o que era isso. Não, eu vou com você amanhã. E aí eu e ela fez a entrevista, aí eu fui chamada, ela não. Aí comecei a trabalhar, não entendia muito, né? Aí fui aprendendo com as mulheres mais experientes, aprendendo algumas coisas. E eu era muito dedicada aos estudos, era uma pessoa muito dedicada aos estudos, né? Até que por fim conheci o pai das minhas filhas, que morava no mesmo bairro que eu. E aí a gente começou a namorar. Só que eu não tinha entendimento do que era namorar. Eu não tinha entendimento do que era do relacionamento, né? Muito nova. Comecei a namorar. E aí... sem conhecimento, sem entendimento, acabei engravidando muito cedo. E minha mãe me colocou pra fora de casa. Só que ela não sabia que eu estava grávida. E como que você descobriu que você estava grávida? Porque assim, as diferenças começaram a aparecer já no primeiro dia. Muito enjoo, passando mal, coisa que não acontecia comigo. E aí descobri que estava grávida. Até o momento você estava estudando, tá vendo? Estava estudando. Aí assim, no serviço, tinha as mulheres mais experientes, né? E aí assim, me aconselhava a tomar um anticoncepcional. Só que eu não entendia nada de anticoncepcional, nada. E aí elas indicaram o anticoncepcional, eu comprei esse anticoncepcional para tomar. E guardei esse anticoncepcional nas minhas coisas e minha mãe achou. Por conta desse anticoncepcional, minha mãe colocou pra fora de casa. Só que eu já estava grávida, né? E aí eu cheguei a tomar uns 2 ou 3 anticoncepcional e foi isso que começou a me fazer passar muito mal e vomitar. E quando eu fui no hospital, daí descobri que estava grávida. E aí minha mãe me colocou pra fora de casa. Aí eu fui morar com o pai das minhas filhas, né? Só que assim, eu já trabalhava, eles trabalhavam. Até que a vida não foi tão difícil. Foi um pouco difícil por eu não ter experiência alguma com criança, né? Não tinha experiência com criança, não sabia nem o que estava acontecendo. E aí, passei os 9 meses da gestação, correu tudo bem, né? Trabalhei, até uns 8 meses eu trabalhei. E fui ganhar meu bebê, cheguei no hospital, uma menina até as médicas, enfermeiras, fazer o que aqui, menina? Falei, enganei, né? E comecei a chorar, né? Que não entendia nada. Aí ganhei minha filha, né? Foi uma experiência pra mim muito difícil. Porque eu não entendia nada de criança, nada de nada. Aí pra mim foi muito difícil, né? Você teve algum apoio nesse primeiro momento? Depois da gravidez? Tive um apoio da mãe, né? Da mãe, da irmã, do pai da minha filha. Mas era como assim... Era mais crítica do que apoio, né? E aí tudo, eu tinha medo de tudo, né? Não sabia fazer nada, tinha medo de tudo. E ali era muito difícil pra mim. Aí quando minha bebê estava com uns 4 meses, aí minha mãe já começou a se apegar, a criança, né? Eu tinha que voltar a trabalhar, minha mãe já começou a se apegar, já começou a me dar uma ajuda, né? Já começou a ficar um pouco mais fácil as coisas pra mim. Mas os primeiros meses foram os mais difíceis, né? Eu chorava todo dia. Né, eu achava que eu não ia ter condição, capacidade psicológica para criar aquela criança, né? E era assim, um ser muito frágil, delicado, né? E eu era praticamente uma criança ainda também. Mas aí, graças a Deus, né? Graças a Deus eu consegui, né? Algumas colegas me ajudavam, né? Davam umas dicas. Hoje é mais fácil, né? Tem internet, tem tudo. Na época não tinha nada disso. Aí algumas colegas davam as dicas, tudo que as pessoas mais velhas me orientavam a fazer, eu ia lá e tentava fazer conforme me ensinava, né? Aí minha irmã veio também, minha bebê já estava grandinha, minha irmã veio, me deu as orientações de como fazer o mamar, tudo. E aí, graças a Deus, né?
com os erros e acertos da vida, fui me adaptando, né, aquela vida de ter um bebê. E quando menos eu espero, grávida de novo. E aí eu falei, ai, agora acabou minha vida, né? E agora? Eu acho que eu não estou me desempenhando bem nem com duas bebês, e a minha primeira filha, ela chorava muito, eu não sabia o que fazer. Aí, grávida de novo, com a bebê pequena, mas graças a Deus, né, a gravidez correu tudo bem. Agora na segunda já tinha um pouco mais de experiência, né? Porque a gente pensa que não, né? Você pensa que você não sabe de nada, mas já na segunda experiência você já entende mais alguma coisa. Você não fica tão dependente de alguém vir te ajudar a fazer alguma coisa. Você tá ali, a sua primeira vez, você não sabe se você fez certo, errado, trocou a fralda certo, errado. Mas aí já na minha segunda filha já estava numa condição melhor, né? Porque eu e o pai da minha filha, a gente trabalhava, eu já estava na minha casa, com a minha segunda filha eu já estava na minha casa, né? A gente trabalhou junto para comprar a nossa casa, eu já estava na minha casa, né? Já tinha um pouco mais de experiência, e a minha segunda filha já era uma criança mais calma, né? Não deu tanto trabalho como a primeira, que chorava. Eu não sabia se estava sentindo dor, se queria mamar ou se tinha mamado demais. Com a segunda já começou a ser um pouco melhor. A minha vida já começou. Eu ainda era adolescente, né? Ainda estava bem na minha fase de adolescência. Estava com 16 anos, estava com 17 anos, caminhando para 17 anos. Só que assim, já com uma outra visão da vida, né? Não era mais aquela menina assustada, com medo de tudo, né? Já tinha, assim, uma noção, né? De como criar uma criança, de como rebater, né, os preconceitos, porque sofri muito preconceito, né? Até o meu quarto filho eu sofri muito preconceito. As pessoas, nossa, mas tudo isso de criança... Nossa, mas não tem televisão em casa. Nossa, mas tem anticoncepcional, tem remédio. Só que as pessoas falam como se você... Hoje em dia a coisa é mais fácil. Hoje é mais fácil. Hoje tem televisão que informa, tem internet. Na minha época não era tão fácil assim como as pessoas imaginam, né? A minha mãe mesmo, a gente foi criada num regime muito rígido. Hoje eu converso com meus filhos sobre tudo. A minha mãe não. Minha mãe não conversava sobre nada com a gente. Eu não sabia de nada. E... era um preconceito que a gente sofria. Era mais crítica. Um certo receio de falar sobre isso. Pela criação. A criação da minha mãe também foi assim. Então, né, ela não teve assim uma mãe para estar, a mãe, o pai para estar orientando. E aí a gente foi sendo criada assim. No caso com a minha mãe, ela achava que seria comum na vida dela, né? Rígido, sendo impondo as coisas, né? Não aconteceria. Mas, né, eu acho, eu tirando pela minha criação, a criação como eu crio meus filhos hoje, eu acho que a comunicação é a melhor opção, né? Porque aí você informa, se orienta, né? Eu não sabia de nada, eu era uma menina assim, parecendo jogada da selva. Eu tive que aprender com a vida, com os erros, com o acerto, com as zombarias dos mais velhos, né? Porque algumas pessoas mais velhas, elas se acham no direito de zombar, né? Eu não sei o que passa pela cabeça delas, né, assim, ai, nossa, é uma coisa tão óbvia. É uma coisa tão óbvia para quem sabe, para quem nunca teve uma informação sobre certo tipo de situação, mas Deus é bom, porque do mesmo jeito tem pessoas ruins para zombar, tem pessoas também que te orientam, que tem paciência de orientar. Eu tive muitas pessoas, que nem quando eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, era muita mulher. Então eu tive muita pessoa boa que me orientou muita coisa, me ensinou muita coisa, que nem assim no quesito amamentação, né? É muito difícil, tanto para uma mulher mais nova, mais velha pela primeira vez, mas para uma mãe nova é mais difícil ainda, né? Tive pessoas para me orientar, me ajudar na amamentação, né? Então eu tive pessoas boas para me ajudar também, mas tive que aprender muita coisa com a dureza da vida, né? Nos erros, nos acertos, né? E com relação aos estudos, você teve que abandonar os estudos? Eu até tentei, né? Até tentei conciliar, mas aí como eu trabalhava, ficava muito pouco tempo para me estar com a minha filha, com meus filhos, né? E aí eu optei por estar com eles, né? Do que estudar. Eu falei, mais pra frente, quando tiver maiorzinho, eu retomo os estudos, né? Mas aí não consegui retomar os estudos, né? Parei na 8ª série e não consegui retomar os estudos, não. Por conta do tempo mesmo, porque sempre tive que trabalhar, né? Sempre trabalhei para criar meus filhos, para dar uma vida
para não depender das pessoas, né? Porque as críticas já eram muito grandes. Imagina você ter que depender uma fralda, um leite, então eu optei por trabalhar, por assumir as consequências dos meus atos, né? Então, pela opção de ter que trabalhar, ficou mais difícil, porque eu sei que não é desculpa, né? Porque eu vejo muitas pessoas guerreiras que trabalham, batalham, até mesmo em prol dos filhos para dar um futuro melhor. Mas na minha visão, eu optei por trabalhar do que estudar e o tempo de estudar eu optei estar com meus filhos, né? Cuidar dos meus filhos. Não deixar tanto tempo meus filhos com outras pessoas que já tinha que deixar para trabalhar. E você acredita que isso pode ter atrasado ou de certa forma atrapalhado o seu projeto de vida? O que você idealizava para o seu futuro? Na verdade, mudou todo o meu projeto de vida, né? Porque, como todo estudante, né, você tem que ter uma meta. Você vai chegando pelo oitavo, primeira série, você tem que ter uma meta já de um futuro, né? Você não vai estar só estudando sem nenhum planejamento. E eu tinha um planejamento, né? Eu sempre fui uma aluna muito dedicada, não ia para a escola para bagunçar, para cabular. Eu sempre me dediquei aos estudos quando eu estudava. E o meu foco era ser psicóloga, né? Era uma profissão que eu queria exercer, né? Então, eu estava estudando, focando para isso. Aí, quando eu engravidei, mudou todo o meu foco, né? Porque aí eu já tirei o foco dos estudos e foquei mais na minha filha, né? Mesmo porque, assim, eu não tinha experiência alguma com criança. Então, para mim, seria muito difícil eu focar nos estudos e pensando... Eu não tinha experiência. Eu não me achei, assim, tendo a capacidade de conciliar todas essas coisas. Estudar, cuidar de criança, cuidar de casa. Não, aí eu me dediquei totalmente à minha nova vida de mãe, né? De esposa, que no caso eu fui morar junto com o pai da minha filha. E eu não me arrependo não, porque eu tive uma vida boa. Apesar de não ter sido esse o foco do que eu queria, mas por já estar trabalhando, né? As coisas foram mais fáceis para mim, né? Aos 17 anos eu já tinha minha casa, já tinha conquistado a minha casa, trabalhando junto com o pai das minhas filhas, né? Nós já tínhamos conquistado casa, nós já tinha carro. Então eu não considero a minha vida assim, ter sido uma vida ruim, não. Considero uma vida boa. Comparado com outras, né? Que foram mães cedo, né? Não teve oportunidade de emprego, teve que depender de estar dentro da casa do pai e da mãe. Eu considero assim até uma atitude da minha mãe muito boa. Porque ali eu não... se eu tivesse ficado dentro da casa da minha mãe, aí eu me acomodaria muito mais, né? Porque minha mãe se apegaria à minha filha, eu me acomodaria naquela situação, mas como minha mãe me empurrou para a vida, ali eu tive que crescer na vida, né? Eu tinha que ser por mim, eu tinha que batalhar, não tinha mais agora colinho de mãe, não estava mais debaixo das asas da minha mãe, eu tinha que crescer porque agora tinha alguém dependendo de mim. E com a chegada da minha segunda filha, já tinha duas pessoas que agora eram dependentes de mim. Mas eu considero a minha vida, não considero que foi ruim não, a minha escolha, né? E na época, qual que era a diferença de idade de vocês dois, você e o pai da criança? Acho que em torno de 2 anos, né? Acho que eu tinha 14, eu tinha 15, ele tinha 17, né? Mas ele era uma pessoa responsável pela pouca idade, ele foi uma pessoa muito responsável, né? Ele recebeu bem a notícia da gravidez? Recebeu bem, né? Me acolheu, falei que minha mãe nem sabia que eu estava grávida, mas tinha me colocado para fora. E ele recebeu bem a notícia, né? Me acolheu.